Porque na medida em que nós temos linguagens que vão criando e descrevendo situações e vão criando a possibilidade de eu experimentar algumas coisas sem ter o contato direto com ela, né? Eu vou imaginando que essa experiência, ela de certa forma vai mediar minha relação com a realidade, certo? Então, eu sempre entro em contato com essa realidade a partir dessa, abre aspas, mediação da linguagem, né? A linguagem, ela também tem um aspecto estruturante da nossa experiência, né? Por exemplo, ela pode direcionar onde eu tenho que prestar atenção, né? Quando eu direciono onde eu tenho que prestar atenção, eu destaco alguns estímulos do ambiente, mas posso negligenciar outros, né? Então, de uma maneira geral, só o fato de a gente estar falando algumas coisas aqui já está mudando a percepção de vocês, inclusive do ambiente físico aqui, porque acaba destacando uns aspectos desse ambiente e fazendo com que você negligencie outros, certo? Quando você vai organizar essa experiência na forma de memórias, vão ser armazenadas essas memórias específicas que foram direcionadas ou conduzidas por aspectos da linguagem. Quando você for acessar isso de novo, você vai ter acesso a essas memórias, entre aspas, distorcidas. Só que essas memórias já distorcidas, que influenciaram a percepção de vocês, vão influenciar de novo a percepção de vocês num novo evento, certo? Então, por isso que eu costumo dizer que a construção do que a gente chama de realidade, ela é efetivamente determinada pelo sistema nervoso central, né? A gente fala de uma realidade consensual, e talvez essa seja a grande questão da ciência, que é a nossa necessidade, de certa forma, de estabelecer parâmetros de comunicação que façam com que as nossas experiências sejam coincidentes, né? Então, que a gente chegue a algum consenso sobre experiência. Mas as experiências, elas são interligadas também ou não necessariamente? Aí tem não sei se você pode chamar de paradoxo, mas para mim tem paradoxo. Nós estamos isolados da nossa experiência. Né? Então, o que eu estou experimentando aqui agora, o ambiente que eu estou aqui agora é completamente diferente do ambiente que você está. Certo? Do ponto de vista da produção da experiência. Completamente diferente é um exagero. Mas tudo bem, é diferente. Sim. Né? É única. É único. Né? Então, mas a linguagem permite com que a gente, de certa forma, crie um paralelismo, que a gente condiciona as nossas experiências para elas serem mais ou menos parecidas, consensuais. Nós estamos influenciando diretamente na nossa produção de realidade, na produção das nossas experiências. Né? Mas a gente estando aqui, tipo, junto, nós três aqui conversando e tal, a minha experiência não está influenciando a tua? Sim, com certeza, obviamente. Mas isso não dá para falar que elas estão interligadas, por exemplo? Porque você nunca vai saber, nunca vai ter acesso ao que eu estou experimentando. Entendi. Na minha experiência é única, você nunca vai ter acesso a ela. Né? Nem que tu compartilhe com palavras não é o suficiente, assim. Porque, por exemplo, vamos te falar, vamos dizer que eu vou descrever para você. Vai descrever para você uma pessoa. Tá. Certo? Como é que você vai montar a imagem dessa pessoa? Você vai montar a imagem dessa pessoa a partir da tua própria experiência com outras pessoas. Entendeu? Então, quando eu descrevo alguma coisa para você, você usa as suas experiências anteriores para montar um cenário, para montar uma percepção daquilo, né? Então, toda construção cognitiva a partir da linguagem, toda construção experiencial a partir da linguagem, depende das tuas experiências anteriores. Como as tuas experiências anteriores são diferentes da minha, obviamente a gente nunca vai ter a mesma experiência. Apesar delas conversarem, digamos assim. Conversar é um bom termo, já que a gente está falando de linguagem, né? Eu diria que a linguagem, ela consegue um ajuste comportamental de forma que a gente consiga trabalhar de maneira integrada, né? Agora, se você me perguntar se nós, seres humanos, formamos algum tipo de rede ou processamos informações conjuntamente, sim, né? A gente processa informação da mesma forma que o cérebro, em redes, certo? Nós formamos um tipo de rede, a gente pode chamar de rede social, mas que processa as informações, né? Eu sempre falo isso, essas informações não são minhas, não fui eu que criei, eu não tirei
daquele lugar escuro e isolado, mas elas dependem, por exemplo, de leituras que eu fiz, aulas que eu tive, conversas, né, da minha experiência profissional, prática, então elas são diversas nesse sentido. E o acesso à memória que a gente tem, a gente consegue treinar. Porque, por exemplo, tem pessoas que assumem que, pô, a memória é ruim, a gente consegue mensurar uma memória ser boa, uma memória ser ruim, como eu consigo um acesso mais fácil à minha memória. Cara, Como é sim, que funciona essas... sim, é possível você mensurar a memória e é possível, em alguns aspectos, você melhorar a memória, né? Agora, né, com algumas técnicas mnemônicas, que a gente chama, e aí a gente tem testes que avaliam memória. Hoje mesmo eu adquiri alguns testes de uma empresa de um antigo professor meu, professor Roberto Cruz, né, para avaliar alguns aspectos da memória, né? A gente tem diversos tipos de memória, né? O conceito de memória também é um conceito mais amplo, né? Então é possível medir e melhorar a memória em alguns aspectos, mas existem limites biológicos para isso, né? E cada indivíduo tem seus próprios limites, né? Existem algumas estratégias de memória que são funcionais e que são utilizadas, por exemplo, para pacientes que têm quadros amnésicos, né? Existem técnicas de memória que a gente utiliza para otimizar a aprendizagem também, né? Mas de uma maneira geral a gente pode influenciar, a gente pode melhorar, se por assim dizer, alguns processos da memória. O sono é um ponto importante, né? Falam pelo menos que ter os horários de sono regulados, Cara, o ciclo circadiano e tal. O sono é um negócio muito importante. As pessoas não dão Devido valor. devido valor ao sono, né? Eu às vezes me vejo me repetindo, mas eu costumo dizer, se até os mamíferos aquáticos, né, os cetáceos, baleias, golfinhos, dormem, certo? Que estão na água, né? Até que você respirar, você vai dormir, né? Então a gente desenvolver estratégias para poder dormir na água, a gente tem que dar o devido valor para o sono, né? O sono é uma atividade metabólica complexa e envolve uma série de variáveis, tanto no sistema nervoso quanto no organismo de uma maneira geral, que vai desde flutuações nos níveis hormonais, modificação nos processos metabólicos, e de uma certa maneira a gente consegue medir isso, né? E essas medidas mostram pra gente que quando a gente fala de sono, a gente está falando de uma coisa que não é um estado homogêneo. Né? A gente tem no mínimo 2 estados ali, né? Que são os sonos de ondas lentas e os sonos REMs, né? Que popularmente é o sono profundo e o leve, ou não? Existe algumas questões conceituais aí. A gente costuma assumir que o sono profundo é o estágio 4 do sono de ondas lentas, né? E o sono REM é o que antigamente a gente chamava de sono paradoxal, né? Porque o corpo ele está num estado de tônus muscular muito, muito baixo, mas o cérebro tem uma atividade muito parecida com o cérebro durante a vigília, né? Então a gente passa por alguns desses ciclos durante a noite, né? Muita da caracterização desses sonos, que nem eu falei, são por medidas fisiológicas, mas a gente leva em conta muito o eletroencefalograma, né? E as ondas, e a quantidade e a composição das ondas que a gente tem no eletroencefalograma, né? Para vocês entenderem mais ou menos, quando a gente fala em onda, a gente está falando daquele traçado, aqueles risquinhos do eletroencefalograma, né? Aqueles risquinhos vão variar conforme a voltagem e o tempo, né? Então a gente tem 2 medidas ali, uma que é o comprimento da onda e a outra a amplitude da onda registrada no eletroencefalograma.
né? A tendência, e por isso que a gente chama de sono de ondas lentas, é a gente ter um aumento da amplitude e uma diminuição da frequência durante esse estado do sono. Certo? Ela é mais longa e mais devagar. Isso, né? É como se os neurônios estivessem sendo sincronizados, né? Acionados de forma sincrônica, né? Isso está relacionado a uma atividade modulatória, pelo menos acredita-se que esteja relacionado a uma atividade modulatória de uma estrutura que a gente chama de tálamo, né? Então o tálamo, de certa forma, ele recebe boa parte. Ele recebe quase todas as informações sensoriais, as informações que vêm externas ao ambiente, né? Conforme a gente vai entrando no sono, ele vai filtrando essa entrada dessas informações do ambiente, né? Então a gente não tem mais acesso direto às informações do ambiente e, de certa maneira, ele vai regulando a atividade dos neurônios, né? E essa regulagem vai produzindo esse aumento da amplitude e diminuição da frequência, né? Por outro lado, já o sono REM, ele apresenta frequências mais elevadas, né? E com menos amplitude, né? E aí a gente tem uma série de outros fenômenos ondulatórios que aparecem aí, os complexos casos, fusos dos sonos, né? Que tem algum significado para a gente entender o que está acontecendo no cérebro, no sistema nervoso nesse momento. Uma coisa importante para as pessoas é que elas entendam que durante o sono, apesar de nós não estarmos operando o ambiente, obviamente o nosso cérebro não está parado, né? Ele está ativamente trabalhando, né? Não só organizando as nossas experiências anteriores, transportando, digamos assim, os nossos pacotes de memória, né? Mas como também fazendo, de certa forma, um ajuste, uma faxina metabólica no nosso sistema nervoso central para a gente poder voltar às experiências adequadamente. O cérebro ele não dá uma desligada nunca, assim? O cérebro não desliga nunca. Desligar já é. Não, mas tipo, não reduz pra caramba o ritmo. Desliga, assim. velho. Geralmente você vai pro necrotério. Mas ele não chega a dar tipo, uma reduzida forte no ritmo, mesmo quando tá dormindo? Depende do que você entende como reduzida forte, né? Não dá para dizer que o cérebro está inativo em algum momento. Não existe uma inatividade do sistema nervoso central, né? Ele está sempre promovendo, produzindo uma atividade específica.